Glória a Deus. Dando continuidade a esse culto, cheio da presença do Senhor, vamos ouvir a palavra, ver aquilo que o Senhor preparou nos nossos corações nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 35 ao 38, amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 38. Quem encontrou, dá um amém. Dá um glória a Deus. Aleluia, irmãos. Está escrito assim, a palavra do Senhor: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Feche a sua Bíblia. Coloque a mão à altura do seu coração. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Gratos, Senhor Deus, por permitir, Senhor Deus, estarmos na Tua casa, Senhor Deus. Gratos, Senhor Deus, por estar aqui neste momento, Senhor Deus, louvando ao Senhor, podendo, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, meu Pai. Senhor, neste momento eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor Deus, ouvir aquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, a Tua palavra sobre cada um de nós aqui nessa noite, ó Pai. E que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que os nossos corações, ó Pai, estejam sensíveis, ó Deus, à Tua presença neste lugar, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Pai. Fala através de mim, que eu seja apenas um instrumento, um canal, Senhor Deus. E o Senhor revele a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, assim eu te peço nessa noite, ó Pai. Fala conosco, Deus. Amém. E graças a Deus. Dá um louvor de palmas para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, então, o tema da mensagem dessa noite é: desistir nunca, retroceder jamais. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por momentos onde parece que tudo está dando errado. Nada do que a gente faz dá certo, nada do que a gente faz prospera, nada do que a gente faz tem êxito. E parece, irmãos, que nós estamos num barco à deriva. Perdemos o controle desse barco. Perdemos o controle, aparentemente, das nossas vidas. É uma crise na vida financeira. É uma crise no casamento. É uma crise na família. É uma crise na saúde. É uma crise no ministério. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que fazer. E esse
não saber o que fazer, nos leva a querer desistir, a querer parar, a querer jogar tudo para o alto, a querer chutar o balde. Então, em alguns momentos até desejamos voltar para trás. Nós fazemos um comentário: quando eu era do mundo era melhor. Quando eu era do mundo, eu não passava por isso. E aí nós vamos lá no livro de Números 14, no capítulo 14, e nós vemos que o povo hebreu, ele quis voltar para trás. Eles estavam diante de uma dificuldade, eles estavam diante de um problema, eles estavam diante de uma luta. E em um certo momento, eles quiseram recuar. Eles lembraram do que eles tinham lá no Egito. Eles deixaram de olhar para a promessa de Deus e passaram a olhar para as dificuldades. Eles queriam desistir daquilo que Deus tinha para eles. E é assim, irmãos, eles estavam tão próximos de viver a promessa de Deus. Eles estavam tão próximos de entrar na terra prometida. Mas eles pensaram em recuar. Eles pensaram em voltar para trás. E muitas vezes, irmãos, nós estamos bem próximo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas só que nós somos levados pelas dificuldades. Nós somos levados pelas circunstâncias. Eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero parar. É muito sofrimento. Mas nós não podemos desistir. Nós estamos próximos de tomar posse daquilo que Deus prometeu. Nós estamos perto de Canaã. E através desse texto, irmãos, o Senhor me revelou algumas atitudes que nós podemos ter para não desistir. E a primeira atitude que esse texto me revela é não deixar de acreditar. No verso 35 está escrito assim, que nós acabamos de ler: não lanceis fora a vossa confiança. Todo relacionamento, irmãos, a base do relacionamento é a confiança. Se não existe confiança, o relacionamento ele fica quebrado. Quando o marido ou a esposa perde a confiança no relacionamento, ele passa a duvidar, ele passa a enxergar coisas aonde não há. O marido ou a esposa atrasa 5 minutos. Por que você atrasou? O que você estava fazendo? Porque houve uma quebra de confiança. Então, quando há essa quebra, o relacionamento ele não vai para frente. Então, o nosso relacionamento com Deus é a confiança, é a base da confiança. Nós confiamos no Senhor. Ele é imutável. Pois a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que muda somos nós.
É a maneira que nós nos colocamos diante de Deus. O que muda é quem eu decido escutar na minha vida. Porque o inimigo, ele não quer que você alcance a sua promessa. Ele não quer que você viva o que Deus preparou para você. Então ele vai colocar palavras no seu coração. Ele vai tentar lançar palavras no seu coração. Que você não é capaz. Que nós não somos merecedores. Que nós não vamos conseguir. Às vezes o inimigo, ele usa pessoas à nossa volta para dizer essas palavras. E se eu decido acreditar nessas palavras, a minha confiança vai minando no Senhor. Eu passo a duvidar do que Deus pode fazer. E nós sabemos o que Deus pode fazer. Nós sabemos o que Ele já fez por nós. Então, com essa confiança quebrada, a pessoa desiste. A pessoa para no meio do caminho. Por isso é importante nós mantermos a nossa confiança no Senhor. Pode estar a maior tempestade, pode estar a maior luta, pode estar o maior problema, mas nós confiamos no autor da promessa. Nós decidimos quem nós vamos ouvir. Eu escolho ouvir o Senhor. Todo dia Ele fala, todo dia Ele lança uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então nós devemos permanecer. Então cabe a nós decidirmos em quem nós vamos acreditar. Jeremias 17:7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Então bendito é aquele que confia no Senhor. Você tem confiado ao Senhor? Você tem crido que Ele pode fazer? Ou você está sendo levado pela voz do inimigo? O salmista no Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode vir qualquer adversidade, mas aqueles que confiam não se abalam. Sabem que a tempestade tem hora para acabar. Sabe que o deserto tem hora para acabar. E como a música diz, eu vou passando pela glória, dando glória a Deus. Porque confia no Senhor, porque sabe que Ele vai agir. Talvez ainda você não veja, talvez você ainda não consiga perceber a ação do Senhor, mas Ele está trabalhando na sua vida. Creia. Saia daqui nessa noite com o seu ânimo renovado, com a sua confiança renovada no Senhor. Para que você experimente aquilo que Ele preparou para a sua vida. Porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? A atitude é que devemos estar de olho nas promessas do Senhor. No texto, na continuação, diz assim, no 35, diz assim: quem tem grande e avultado galardão.
Você sabe, em outras palavras, o que isso significa? Avultado é grande e galardão é recompensa. Olha, irmãos, se tem algo que pode nos fazer desistir, perder o foco, é olhar para o lado. Quantos aqui não lembram da experiência de Pedro, quando Jesus manda ele, venha Pedro andar sobre as águas? Jesus chama Pedro, e Pedro, naquele momento, ele sai, ele começa a andar. Mas o que Pedro fez? Ele olhou para o lado. Enquanto os nossos olhos estão no Senhor, nós caminhamos. Enquanto os nossos olhos estão no Senhor, nós não tememos a tempestade. Porque os nossos olhos estão no Senhor. E nada do que aconteça tem o poder de nos paralisar. O vento está forte, a tempestade está grande. Nada disso tem valor, porque nós estamos olhando para o Senhor. A partir do momento que ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas preste atenção, jamais tire os seus olhos do Senhor. A todo instante o inimigo vai tentar lançar na sua vida, olha o seu problema, olha para o seu casamento, olha para a sua vida financeira, olha para a sua saúde. Mas você permanece firme, olhando para o Senhor. O povo hebreu não herdou a terra prometida, porque eles olharam para a dificuldade. Quando Moisés manda lá espiar a terra, que eles voltam com um relatório, que eles começam a falar, lá a terra é boa, mas tem gigantes. Esse foi o relatório que eles tiveram, porque eles olharam para a dificuldade. Mas Josué e Caleb, eles olharam para aquilo que tinha na terra, para o melhor que existia naquela terra. E por isso, daquela geração, só eles dois entraram na terra prometida. Só eles dois tiveram a oportunidade de entrar. Imagina, irmãos, esse povo vagando 40 anos no deserto. Quantas e quantas voltas não seriam capazes de dar ao mundo, na terra? Até que o último morreu, eles não entraram na terra prometida. Por causa do olhar deles, do relatório que eles deram, da dificuldade que eles encontraram na terra prometida. Então não olhe para as dificuldades. Olhe para as recompensas. Olhe para aquilo que você vai receber. E no fim você vai perceber que valeu a pena todo o esforço, que valeu a pena toda a luta. Em Hebreus 12, nos versículos 2 e 3, diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam. Essa é a palavra que está em Hebreus 12, 3. Nem desanimem e nem desistam.
Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dor que ele sofreu, ele não desistiu de cumprir o propósito que ele tinha que cumprir. Então não desista. Esse sofrimento não chega aos pés daquilo que Jesus sofreu na cruz. Então pode doer, mas você permanece firme. Provérbios 4:25 diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Mantenha seu olhar fixo. Nada te tira do propósito. Nada te desanima. Nada te para. Porque você está fixo em um propósito. Amém? A terceira atitude que esse texto nos ensina é ser perseverante. No verso 36, na parte A, está escrito assim: porque necessitais de perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a qualidade de pessoa persistente, de quem não desiste jamais. Perseverar, em resumo, é andar, é continuar andando, mesmo que esteja doendo. Tem dor? Tem. Tem lágrima? Tem. Mas você não para. Você continua andando. Você continua acreditando que o Senhor pode agir. Você continua acreditando que o Senhor pode mudar essa situação. Um atleta, irmãos, ele treina ali horas. Se você pegar alguém que faz natação, que compete profissionalmente, ele treina horas. São 6, 8 horas por dia treinando ali, se esforçando, para que ele chegue na competição e ele nem sabe se ele vai ganhar. Ele nem sabe se ele vai ter o retorno daquele treinamento, daquele esforço que ele teve, de horas que ele abdicou de sono, de sair com os colegas, de viver com a sua família. Mas ele está lá, perseverante, treinando todos os dias, de segunda a segunda. E nós temos que aprender a sermos perseverantes. Não é no primeiro obstáculo que nós vamos parar. Não é no primeiro obstáculo que nós vamos desistir. Mas nós perseveramos. A Bíblia é repleta de homens e mulheres que foram perseverantes. Mas eu quero falar de dois. Um de Paulo. Olha o que Paulo sofreu. Paulo foi açoitado, foi jogado na prisão, teve 3 naufrágios, 2 ou 3 naufrágios, foi picado por uma cobra. Mas Paulo perseverou até o fim, naquilo que Deus tinha chamado para ele fazer. Ele não parou nenhum instante de pregar o Evangelho. Mesmo lá condenado à morte na prisão, ele estava pregando. E ainda falava que era importante estar lá. É um exemplo de perseverança. Outro exemplo é de Ana. Ana foi humilhada, mas ela perseverou naquilo que ela queria. Ela queria um filho e ela perseverou, ela não desistiu. Orando ainda, ela foi humilhada novamente. Clamando a Deus: ô mulher, você está bêbada? O sacerdote falou com ela. Mas ela não desistiu. Ela perseverou.
E o resultado dela veio. O Samuel dela, ela pegou nos braços. Então pode vir qualquer vento que esteja soprando, qualquer coisa que estejam falando a teu respeito, mas persevere naquilo que Deus colocou no seu coração. Em tempo, você vai pegar o seu Samuel. A quarta atitude: continue fazendo a vontade do Senhor. No versículo 36, na parte B, diz assim: depois de haverdes feito a vontade de Deus. Muitas das nossas orações são para o nosso próprio proveito. Ah, Senhor, faz isso. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, eu quero isso. Mas esquecemos de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? E a Bíblia fala em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, como um pai, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem alegria. Quem aqui é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Tudo que está ao nosso alcance para a gente fazer, a gente faz. Tem hora que a gente não pode, aperta dali, aperta daqui, para ver o sorriso do filho ou da filha, daquilo que nós fazemos. E Deus? Será que Deus quer que a gente sofra? Será que Deus quer que a gente padeça? Não. Ele quer que a gente coma o melhor dessa terra. Mas só que para isso, para a gente abreviar esse sofrimento, nós temos que estar dispostos a fazer a vontade dEle. Nós temos que estar dispostos a dar nossa vida por Ele. De dar o nosso tempo. Então nós temos que estar sensível à voz dEle, para saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E a Bíblia fala continuar fazendo. Tem muitas pessoas que começaram no ministério, que começaram a servir o Senhor, que começaram a se dedicar ao Senhor, mas por uma circunstância, por uma dificuldade, por um problema, por uma porta fechada, parou no caminho. E aí então a pessoa vai desanimando. Aí a pessoa desiste. E a pessoa para. E a pessoa recua. Então, continue fazendo. Ah, está difícil fazer, mas continua. Que você vai ver a recompensa. Você vai receber o seu galardão por aquilo que você faz. Eu imagino Deus olhando lá de cima, falando assim: olha, meu filho está lá, está sofrendo, está lutando dentro de casa, está passando por um problema no casamento, mas está lá dedicando, está lá se entregando. Não, espera aí que eu tenho que mudar essa situação. Então nós precisamos nos entregar a Ele. Faça em mim a tua vontade, Senhor. Fala isso, faça em mim a tua vontade, Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que é uma fase que nós estamos passando. Eu estava observando esses dias lá na roça.
E aí eu olhava, via a vegetação toda verde, toda bonita. Em algumas fazendas, aquele capim alto, bonito. Mas chega na metade do ano, mais para lá um pouquinho, essa vegetação ela começa a mudar de cor. Aquilo que tem vida hoje, se voltar lá daqui alguns meses, você vai ver aquela vegetação sem vida. Tudo tem uma fase. Talvez hoje você esteja passando por um momento onde as coisas não têm dado certo. Se você olha, você vê tudo sem vida. Mas como chega o inverno, assim também chega o verão. E quando mudar de fase, quando mudar de estação, você vai ver tudo verde de novo. Então a nossa vida ela é de ciclos. Então se prepare para a estação que você está vivendo hoje. Se você está vivendo no inverno, se prepare que você vai viver o verão. O que você está vivendo hoje não determina o que você vai viver amanhã. Então confia no Senhor. Não se deixe abalar pela estação que você está vivendo hoje. Amém? A sexta atitude. Saiba esperar. No verso 37b, diz assim: o que há de vir, virá, e não tardará. Como a estação ela tem o seu tempo, tudo nas coisas de Deus tem o seu tempo. Eclesiastes 3:1, um texto muito conhecido por nós, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muitas vezes, irmãos, a pressa, a urgência é da nossa parte. Nós achamos que Deus trabalha no nosso tempo. Eu quero isso. E as coisas de maneira instantânea como são hoje, não, é para agora. E humanamente talvez seja para agora. Não, eu preciso. Para quem nesse momento está num leito de hospital, a cura é para agora. Mas só que Deus não trabalha desse jeito. Ele tem o seu tempo. Então nós temos que entender o tempo de Deus. Nós temos que saber esperar. Hoje é difícil a pessoa saber esperar. Uma fila já está lá. Não vai adiantar. Então é que estão as buzinadas também, irmãos. Mas vai fazer o quê? Vai colocar asas no carro e vai voar? Não. Então nós temos que esperar. Só que esperar, irmãos, preste atenção. Esperar não significa que eu tenho que deitar, que eu tenho que sentar e ficar esperando. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Muitas vezes as coisas demoram em nossa vida, porque nós não estamos preparados para receber. Eu posso muito bem hoje pegar a minha chave do carro, entregar para minha filha e falar assim: toma meu carro, o carro é seu agora. Mas só que ela não está preparada para dirigir ainda. Ela não tem habilidade, ela não tem
nada que o capacite a dirigir. E o que vai acontecer se ela pegar o carro? Se ela ir lá tentar tirar o carro agora da garagem? Provavelmente ela vai jogar ele no muro, ou vai atropelar alguém, porque ela não está preparada ainda para receber. Quando ela completar 18 anos, tirar a carteira de habilitação dela, aí sim eu posso dar o carro para ela. E é o que Deus faz com nós. Nós só recebemos aquilo que Ele tem para nós quando nós estamos preparados. Eu ouvi uma mensagem esses dias e algo me chamou a atenção. Que nós falamos assim, Deus está caprichando. Como se Deus tivesse que preparar algo. Como se as coisas de Deus não fossem perfeitas. Para justificar aquilo que não aconteceu ainda na nossa vida. Mas na verdade o fato de não ter acontecido não é porque não está pronto. Não é que Deus, que aquilo está pronto para nós. Mas é nós que não estamos prontos para receber aquilo. Então é necessário que nós nos preparamos para receber aquilo que Deus tem para nós. Abraão recebeu uma promessa e gastou 25 anos para cumprir a promessa. Por que aconteceu isso? Porque Deus quis que Abraão ficasse lá 25 anos? Não. Deus quis que Abraão se preparasse para receber a promessa. Davi, entre ser ungido rei e tomar posse do trono, foram 18 anos. Deus poderia, no primeiro momento que caiu o óleo sobre a cabeça de Davi, Deus poderia ter matado Saul. Saul, dá licença daí que agora é a vez de Davi. Mas Davi teve que ser preparado para se tornar rei. Então esse tempo levou 18 anos. Então cabe a nós nos preparar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não fique com seu braço cruzado esperando. Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a minha parte? Abacuque 2, verso 3, na parte B, diz assim: ainda que demore, espere, porque ele certamente virá e não se atrasará. Deus não se atrasa, irmãos. Ele chega no tempo certo na sua vida. A sétima atitude: não retroceder por nada. No versículo 38 está escrito assim: o justo viverá da fé, e se recuar, minha alma não tem prazer nele. A nossa fé é demonstrada através de atitudes. Eu posso bater no peito e falar que eu tenho fé, mas no primeiro problema eu querer desistir. Eu posso bater falando que eu tenho fé, mas na primeira luta eu largo tudo. Eu jogo para trás, eu volto para trás. Então a nossa fé é através de atitudes. Você tem fé? Então marche. Então vá em direção à terra prometida. Vá marchando em direção a Canaã. Mesmo que você não sinta o mar se abrir. Mesmo que você não sinta o mover de Deus, mas marche. Não olhe para trás, não recue. Porque você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu encerro essa palavra nessa noite,
dizendo o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Fique sobre seus pés. Vamos orar nessa noite. Pastor Denis. Glória a Deus. Irmãos, estava eu orando nessa manhã e o Senhor me lembrou de algo, de um testemunho que eu havia escutado algum tempo atrás. E esse testemunho, a pessoa contando, diz que ele sentiu no seu coração de abraçar alguém, uma pessoa que estava no culto. E ele sentiu no seu coração, e esse desejo queimava no coração dele. E esse desejo ardia, e ele lutava com Deus. Ele falava: Deus, eu não vou fazer isso. Deus, isso é loucura. E aí então, quando ele falava isso, a outra pessoa falava assim: Deus, se ninguém me abraçar nessa noite, eu vou embora. Eu nunca mais volto. Eu vou desistir de tudo. Eu vou largar tudo. E ficava essa luta no coração, e ele falava: não vou abraçar, não vou abraçar. E ele decidiu, naquele momento ele decidiu e falou assim: não, eu vou abraçar. E ele foi lá, abraçou aquela pessoa. E após o culto ele falou: moço, olha, eu vim hoje para desistir de tudo. Eu vim para largar tudo. Mas, através do teu abraço, Deus ministrou no meu coração. Porque aquilo que eu tinha pedido para Deus falar com Ele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou querendo desistir de tudo. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo jogar tudo pro alto. Você não está aguentando mais. Nessa noite eu queria convidar você a procurar alguém do seu lado, homem com homem, mulher com mulher, e dar um abraço nessa pessoa. Talvez ela esteja cansada, esteja desanimada. Talvez ela não tenha sentido o amor de Deus. Não tem sentido o abraço dele. Eu queria te convidar nessa noite a você abraçar alguém que está do seu lado. Fala com ele assim: meu irmão, receba esse abraço como uma forma de encorajamento. Eu não sei como você chegou neste lugar. Eu não sei como você veio até aqui nessa noite. Mas receba esse abraço, não da minha parte, mas da parte do Senhor. Sinta o abraço do Senhor através desse irmão que está do seu lado. Sinta o abraço do Senhor, sinta o toque dele. Ele está dizendo para você: filho meu, filha minha, eu te amo. Talvez você não veja, mas eu me importo com você. Eu estou cuidando de tudo. No tempo certo você vai ver o meu agir. No tempo certo você vai ver a minha mão mudar essa situação.
Sinta o abraço de Deus nessa noite. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Tu és minha vida, Jesus. És meu abrigo. Sinta a presença de Deus neste lugar. Sinta o toque dele nessa noite. Doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro. Clame pela presença dele na sua vida. Para ser o que queres. Tua presença. Sinta a presença dele neste lugar. Sinta o agir do Senhor nessa noite. Tua presença. Ele está trabalhando na sua casa. Ele está trabalhando na sua família. Ele está trabalhando em você nessa noite. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Toque nele nessa noite. Estenda as tuas Atrai mãos. o meu coração. Dê o melhor do seu louvor. Dê o melhor da sua adoração. És tudo que eu quero. Não fique com sua boca fechada. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Seja renovado pelo sopro do Espírito Santo nessa noite. Seja renovado pelo poder dele nessa noite. Você não vai parar, você não vai desistir, mas você vai tomar posse daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. És meu amigo. É tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Na tua presença. És tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Glórias a ti, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração.
nessa noite ele possa sair daqui, meu Pai, renovado pelo Senhor, Pai. Que seja renovado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Tira, Senhor Deus, da mente, do coração dessa pessoa, Senhor Deus, que ela tem escutado que ela é incapaz, Senhor Deus, que ela não vai conseguir, meu Deus. Que isso não é para ela, meu Pai, mas que ela escuta a voz do Senhor, meu Pai, dizendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor tudo pode, meu Pai, que nada é impossível para Ti, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos dar um louvor de palmas para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos